O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Hoje a gente, assim, para quem vem meditando o texto, diariamente, quem vem ouvindo a liturgia, da palavra, quando eu digo a liturgia da palavra, não é que aqui seja uma liturgia da palavra, mas os textos que é meditado todos os dias é chamado de liturgia da palavra, Então quem vem ouvindo deve ter percebido que o Evangelho mudou, A gente estava ali no Evangelho de São João, agora está no Evangelho de Marcos. E por que isso aconteceu? Porque nós estamos vivendo o tempo comum do ano B. E no ano B, o Evangelho que é lido diariamente é o Evangelho de São Marcos. E a gente vai ver muitas daqui para frente, até o término do tempo comum, Ou melhor, até o término do ano litúrgico, nós vamos ver muitas e muitas leituras do Evangelho de São Marcos. Por quê? Para cada ano na igreja existe um Evangelho que é lido. Fica fácil de você memorizar. Ano A, ano B e ano C. De acordo com a letra, na sequência da letra também é a sequência do evangelista. Ano A, São Mateus. No ano B, São Marcos. No ano C, São Lucas.
Aí você diz, não tem um ano para o evangelista João? Não. O evangelista João é lido de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, alguma festa, alguma solenidade, e é lido um texto do Evangelho de São João. Mas para cada ano A, ano B e ano C, existe um Evangelho, e nós estamos no ano B, e é lido o Evangelho de São Marcos. Eu tinha dito há 2 dias atrás, se eu não me engano, que a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, tinham feito esse pedido a Jesus, de que um filho seu sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Aí alguém pode até dizer, Denis, tu disseste que era a mãe que pedia, mas aqui foram eles mesmos que pediram. Mas se você pegar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20 e no versículo 21, a partir do versículo 21, você vai ver que São Mateus narra esse mesmo fato aqui, colocando nele a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, e é ela que faz o pedido. Aí você diz, Denis, Mateus diz que é a mãe, Marcos diz que é eles mesmos que fazem o pedido. Então a Bíblia está se contradizendo? A Bíblia não está se contradizendo. O que acontece é simplesmente que a verdade, a mensagem, o miolo da mensagem, a verdade da mensagem, ela está lá, só que na perspectiva de uma pessoa e de outra. Por exemplo, Mateus é uma pessoa, Marcos é outra. Mateus andou com Jesus, era apóstolo de Jesus. Marcos não era apóstolo de Jesus, era discípulo de Pedro. Então Marcos escreveu o Evangelho de acordo com aquilo que ele ouviu Pedro ensinar. Então, sempre na narrativa de uma história, alguém deixa algum detalhe passar. Aí alguém pode dizer, mas a Bíblia não é inspirada? A Bíblia é inspirada. Não existe erro na Bíblia, mas também o Espírito Santo não é como se fosse... A gente não é espírita, mas só para você entender, não é como se fosse uma psicografia, aonde aquela pessoa é tomada pelo Espírito e aquela pessoa é como se ela não existisse mais, ela de olho fechado ficasse escrevendo. Não é isso. O autor da Bíblia, ele é um homem comum que foi inspirado. Deus vai inspirando para que a verdade da mensagem esteja lá. Agora algumas coisas passam. Por exemplo, São Marcos conta a história sobre a figueira estéril, que diz que Jesus, veja, São Marcos diz assim: os discípulos iam com Jesus, e Jesus sentiu fome, e viu uma figueira. Jesus se aproximou da figueira, e foi procurar figo na figueira, e não encontrando figo, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Aí Marcos diz assim: Jesus amaldiçoou aquela figueira, e eles seguiram o caminho. No outro dia, quando eles voltavam, Pedro vinha à frente de todos, e viu que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado secou, e correu para dizer: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Já Mateus, narrando essa mesma história, Mateus vai dizer que quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele diz: no mesmo instante a figueira secou, do broto à raiz. Aí alguém pode dizer, tem contradição? Não tem contradição. Existe somente uma perspectiva distinta do fato que aconteceu, mas o fato aconteceu. Está entendendo? Porque o que importa é a centralidade da mensagem, é o que está no centro da mensagem. Essa questão de Jesus amaldiçoar a figueira, se você meditar esse texto, você vai dizer assim: Jesus foi intolerante. Porque se você ler o texto, vai dizer assim: Jesus se aproximou da figueira e procurou figo na figueira, mas não era tempo de figo. Oxê, se não era tempo de figo, então por que Jesus procurou figo na figueira? E não encontrando, ainda amaldiçoou a figueira. Aí você vai ver que quando termina essa história, São Mateus vai explicar. Ele amaldiçoou a figueira, e depois daquilo, quando Pedro viu que a figueira estava murcha, ele foi e deu um ensinamento aos apóstolos. Quando Pedro disse: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou, do brotinho até a raiz. Aí Jesus vai para o centro da mensagem. Ele diz: assim também
tudo aquilo que vós desejarem no teu coração, sem duvidar, assim acontecerá. Jesus só amaldiçoou a figueira e fez a figueira secar para mostrar aos apóstolos que se a pessoa tiver fé, o que ele pedir acontece, o que ele desejar acontece. Então, se você para no centro da mensagem, você vai compreender o que Jesus está querendo dizer e o que os apóstolos também disseram quando narraram aqueles fatos. A mesma coisa acontece aqui. Não importa se foi a mãe que pediu ou se foram eles dois mesmo que pediram. O que importa é que nós precisamos aprender o que Jesus está querendo nos ensinar hoje. E qual é o centro desse evangelho? O centro desse evangelho está aqui no versículo 42. Jesus os chamou à parte e disse: vós sabeis que os chefes das nações oprimem, as oprimem, e os grandes a tiranizam. Aí ele diz: mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de todos. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, o centro do Evangelho é exatamente esse. Muita gente quer um lugar à direita de Jesus ou à esquerda. Muita gente quer um lugar de destaque. Muita gente quer ser visto. Muita gente quer ser importante. Muita gente quer aparecer. E Jesus diz: olha, vocês sabem que os poderosos, o que é que está acontecendo no nosso Brasil? Os poderosos oprimem as nações. Nosso Brasil anda oprimido. Por quê? Porque os poderosos estão aí tomando decisões, nem quer saber o que é que está acontecendo com os pobres. Tem pobre morrendo de fome, tem pobre que já não tem nem onde morar, tem pobre que está saindo de casa já para pedir nas portas dos outros que já não tem também. E por que isso acontece? Porque os poderosos oprimem as nações. Ele diz: e os grandes, E os grandes, cadê? E os grandes a tiraniza. Tiranizar, ser tirano, é aquela pessoa que quer tratar as pessoas como escravo. E o povo está sendo tratado como escravo. O povo brasileiro trabalha de morrer para comprar um gás a R$90. O povo brasileiro trabalha de morrer para comprar uma garrafa de óleo a R$9, R$10. O povo brasileiro está trabalhando de morrer para comprar 1 quilo de feijão, se brincar, quase R$5. E assim vai, tudo mais caro. Olha, tá mais caro do que isso, né? Olha, tá vendo? R$7, olha aí, vê. Então, é isso que Jesus está dizendo. Entre nós, meus irmãos, nós não podemos ser feito esse povo. Nós não podemos ser feitos esses grandes que querem governar, que querem oprimir, que querem escravizar. E muitas vezes, e não são poucas, dentro dos nossos meios, quando eu digo dentro dos nossos meios, eu digo dentro da igreja, dentro das nossas capelas, dentro das nossas paróquias, muitas vezes as pessoas estão querendo oprimir as outras, escravizar as outras. E Jesus está dizendo: não deve ser assim. Ele diz: olha, quem quiser ser o primeiro, seja o último. O evangelho de ontem, eu não sei se vocês meditaram aqui depois do texto, mas o evangelho de ontem dizia: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Aí um irmãozinho até mandou uma mensagem para mim: o que quer dizer esse evangelho? Eu disse: Jesus quer dizer que muita gente que acha que já está no céu vai lá para o rabinho da fila e olhe lá e talvez nem consiga entrar. E muita gente que a gente pensa que já está no inferno vai ser primeiro do que nós. É isso que Jesus está querendo dizer. Por isso Jesus sempre diz: olha, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ele diz aqui,
Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Aí ele diz também assim: quem quiser ser grande, seja o servo de todos. A matemática de Deus é diferente da nossa. A nossa matemática, a gente só quer o primeiro lugar, a gente só quer ser importante. Jesus disse outro dia assim, ó: se você for convidado para uma festa, para um banquete, não sente lá na primeira mesa, na primeira banco da fila, lá naquele lugar do mais importante, das pessoas importantes, porque pode acontecer que o dono da festa, quando chegue para você e diga assim: irmão, esse lugar aqui está reservado para fulano, vai lá para trás. Jesus diz ao contrário: quando tu chegares numa festa, senta no lugar mais pobre, mais, vamos dizer assim, o mais, das pessoas menos importantes. Porque quando o dono da festa chegar, ele vai dizer: Nilo, você está fazendo o que aí, menino? Vem para cá, vem para cá, vem para aqui. Vem para aqui. E Jesus ensina para nós o que Ele é. É o que Ele é. Ele diz aqui, ó, versículo 45: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate. Veja a palavra que é usada: como resgate para muitos, não são para todos. Tem uma ideia que está até dentro da igreja, dizendo que todo mundo vai se salvar, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Você está adulterando? Não tem problema não, Jesus te ama, Deus é amor. Afinal de contas, aquela mulher adúltera, Jesus condenou ela? Não, Jesus não condenou ela não, Jesus perdoou ela. Sim, Jesus perdoou ela, porque ela ainda estava viva, ela se arrependeu. Jesus disse a ela: alguém te condenou? Não, ninguém me condenou, eu também não te condeno, vai em paz. Acabou aí? Vai em paz e não volte a pecar. Ou seja, deixa a vida velha, deixa a sua vida passada. A vida passada não pertence mais a você. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Passou as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. E lá no livro do Apocalipse diz que aquele que está sentado no trono faz nova todas as coisas. Então, se nós estamos em Cristo, se nós nos convertemos de verdade, a vida velha passou e agora nós devemos viver uma vida nova. E como é essa vida nova? O apóstolo Paulo disse aos Filipenses: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida na carne, eu vivo em Cristo. Eu vivo em Cristo. É isso que o Espírito Santo de Pentecostes veio fazer em nós: tirar o homem velho. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3 da carta aos Efésios, ele diz assim: irmãos, é hora de se despir. Sabe o que é se despir? Tirar as vestes. Ele diz: é hora de se despir do homem velho e se revestir do homem novo, criado na justiça e na verdade. Aí ele diz: se é que ouviste de Cristo e nele aprendestes. Se ouviu e aprendeu, não é somente ouvir, porque muita gente escuta, muita gente ouve falar. Hoje se fala de Jesus em todo canto, Facebook, internet, WhatsApp, todo canto, todo lugar tem alguém falando de Jesus. Mas o importante não é somente ouvir, é aprender. Por isso que Jesus disse assim uma vez: tem muitos que escutam, mas não ouvem, vê, mas não enxerga. Porque existe uma diferença em escutar e ouvir. Existe uma diferença entre olhar e enxergar. Porque ouvir, tem gente que diz, né? Entrou por aqui, saiu por aqui. Não é? A mãe não diz assim, né? Menino, eu falo contigo, eu estou falando contigo, parece que entra por aqui e sai por aqui. Só vai na base do cacete, só vai na base da surra. Mesma coisa é assim com a palavra de Deus. Às vezes escuta, entra aqui e sai aqui. E às vezes até a gente chora. A gente vem para a missa, a gente vem para o texto, a gente chora. Ai meu Deus, aquela palavra mexeu aqui dentro do meu coração. E a pessoa chora, se emociona e diz: meu Deus, aquela palavra Jesus falou comigo.
Aí depois, quando vai embora, acabou-se, né? Então, que nós possamos aprender a não querer escolher o lugar de destaque. Vamos escolher. Tem uma passagem que Paulo, quando fala aos Romanos, e aqui eu termino, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, ele diz assim, não queirais os vossos próprios interesses, mas buscai em primeiro lugar o interesse do outro. Porque quando a gente pensa primeiro em mim, tem até um ditado popular que o povo diz: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Se por um acaso eu já estiver satisfeito, aí eu faço até alguma coisa pelo outro. Só que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 12: tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós a eles, porque aí está resumido toda a lei e o profeta. Trocando em miúdo e resumindo, ele diz assim: se eu não quero para mim, eu não devo dar para o outro. O que eu não quero para mim, eu não dou para o outro. É o que Jesus está dizendo. Essa matemática de Jesus deixa a gente para baixo, viu? Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem se exaltar, será humilhado. Quem se humilhar, será exaltado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.